Prepare-se para o novo tempo do triunfo. Nossa Senhora em Medjugorje diz: eu estou te preparando para os novos tempos. E o Padre Lívio Fanzaga diz, abre aspas, Nossa Senhora está nos preparando para o triunfo do seu Imaculado Coração. Fecha aspas. O Padre Lívio Fanzaga, esses que vocês estão vendo aí na tela, ele sempre faz um comentário em entrevista com a vidente Maria Pavlovich Lunetti das mensagens do dia 25 de cada mês. E o Padre Lívio, ele comentou junto com a Maria Pavlovich um breve comentário, numa entrevista através da Rádio Maria com a vidente. E lerei aqui para vocês uma parte dessa entrevista, onde a vidente dá a sua opinião, dá a mensagem, e o Padre Lívio pergunta algumas coisas bem interessantes. Então, antes de ler um resumo desta entrevista do Padre Lívio, eu trago aqui para vocês a mensagem de Nossa Senhora, que foi no dia 25, que é o seguinte, que é uma mensagem muito linda, onde Nossa Senhora fala sobre esses novos tempos. Queridos filhos, agradeço a Deus por cada um de vocês. De maneira especial, filhos, obrigada por terem atendido ao meu apelo. Eu os preparo para os novos tempos, a fim de que sejam firmes na fé e perseverantes na oração, a fim de que o Espírito Santo opere por meio de vocês e renove a face da terra. Eu oro com você pela paz, o presente mais precioso, mesmo que Satanás queira guerra e ódio. Vocês, filhos, estendam minhas mãos e andem orgulhosamente com Deus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Que mensagem belíssima, né? De Nossa Senhora. Ela deu essa mensagem à vidente Maria Pavlovich, né? Como já de costume, é a cada dia 25 de cada mês. Né? Uma mensagem que eu posso considerar extraordinária. Então vai aqui o relato da entrevista. Né? O Padre Lívio ele pergunta algumas coisas a Maria Pavlovich e ela responde algumas coisas. O Padre Lívio diz: Nossa Senhora ficou feliz em nos ver, disse a Maria Pavlovich à Rádio Maria, em grande número, por ter respondido ao seu apelo. Ou seja, naquela aparição onde Nossa Senhora deu essa mensagem, tinha um grande número de peregrinos, né, ao redor da vidente para receber a mensagem e receber também a Nossa Mãe Santíssima. Haviam 270 padres para celebrar na igreja de Medjugorje, muitos e muitos para atender confissões. Este é um agradecimento a Deus pela presença de Nossa Senhora entre nós, diz a vidente Maria. Então, sobre os novos tempos, para os quais Nossa Senhora está nos preparando. Que novos tempos são esses? Pergunta Padre Lívio à vidente. Então a vidente responde o seguinte: vemos que Nossa Senhora nos prepara para o triunfo do seu Imaculado Coração. E como ela diz, nos prepara para estes tempos, pedindo-nos que sejamos firmes na fé. Sua vinda entre nós é um sopro do Espírito Santo de Deus, diz a vidente Maria. Especialmente nos últimos tempos, Nossa Senhora enfatizou a importância de sermos firmes na fé. Devemos ser fortes para ir contra a corrente, pergunta Padre Lívio. E a vidente Maria, ela diz o seguinte: muitas vezes esquecemos o coração da nossa fé. Aqui em Medjugorje existe o coração da fé. Também esta noite houve uma grande oração de louvor. Quando rezamos juntos, sentimos esse grande amor que existe por Nossa Senhora, diz a vidente Maria Pavlovich. E para complementar a mensagem sobre esses novos tempos, no dia 25 de março de 2019, Nossa Senhora também dá uma mensagem muito linda,
né? E o Padre Lívio também entrevista a vidente Maria sobre esta mensagem. Nossa Senhora diz: queridos filhos, este é um tempo de graça. Assim como a natureza se renova para uma vida nova, assim também vós sois chamados à conversão. Decidi-vos por Deus. Filhinhos, vós estáis vazios e não tendes alegria, porque não tendes Deus. Portanto, rezai, para que a oração se torne para vós vida. Na natureza buscai a Deus que vos criou, porque a natureza fala e luta pela vida, e não pela morte. As guerras reinam nos corações e nas nações, porque vós não tendes paz e não vedes, filhinhos, no vosso próximo um irmão. Por isso voltai a Deus e à oração. Obrigada por teres respondido ao meu apelo. Que mensagem belíssima, né? Da nossa mãezinha. E o Padre Lívio, ele pergunta algumas coisas à vidente Maria e a vidente, ela dá algumas explicações. O Padre Lívio diz: caros amigos, temos ao vivo Maria Pavlovich de Medjugorje, que comunicará a mensagem da Rainha da Paz do dia 25 de março de 2019, que foi no dia da festa da Anunciação. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Padre Lívio, diz Maria. É uma festa feliz para todos. Uma saudação especial para todos os ouvintes. Também hoje, como cada dia 25 do mês, coincidindo com a festa da Anunciação e também com o início da primavera, a Virgem deu-nos uma mensagem muito bonita. E a mensagem já foi lida, né? Então o Padre Lívio pergunta: Maria, esta mensagem parece retomar o tema da Quaresma. A vidente diz: exatamente. É um convite à conversão. Apesar de fato de que hoje, sendo a festa da Anunciação, eu esperasse uma mensagem um pouco mais festiva, digamos. Em qualquer caso, via-se que havia festa no céu porque a Virgem chegou, deu uma mensagem e partiu. O tempo da aparição foi muito curto. Eu senti-me um pouco ciumenta pela festa que hoje há no céu. O Padre Lívio pergunta: ela estava vestida de dourado? A vidente Maria diz: sim, a Virgem hoje veio com um vestido dourado, como em todas as suas festas. Deu uma mensagem muito quaresmal, mas parecia muito festiva. O Padre Lívio então diz: então, a aparição foi muito curta. Sim, a aparição durou muito pouco. Sabes por que eu faço essa pergunta? Diz Padre Lívio. Porque a aparição de Miriana a 2 de março também foi muito curta. A vidente Maria diz: sim, hoje foi especialmente curta. Embora nestes dias, tendo eu as aparições diárias, normalmente fica mais tempo em oração e encomendo a Deus tantas pessoas que nos pedem. O mais belo de tudo é que, quando pedimos à Virgem para rezar por algumas pessoas, ela fala com tão grande fervor, às vezes até na língua aramaica. Portanto, a aparição dura mais quando a Virgem reza. Hoje foi muito curta porque, num feriado como o de hoje, a Virgem parecia ter pressa para voltar ao céu, para estar na festa, diz a vidente Maria. O Padre Lívio então diz: que quer dizer que a Virgem é livre para escolher o tempo de duração das aparições? Às vezes muito, às vezes pouco. A vidente Maria diz: é verdade, não depende de nós a duração da aparição. Vejo isso em muitas ocasiões. A Virgem respeita também o nosso tempo. É muito bonito ver quando nosso aniversário e nos aproximamos dela, dai-nos um beijo, abraça-nos e depois fala-nos um pouco sobre as nossas coisas privadas. Isso faz-nos sentir a forte união que temos com a Virgem e a felicidade que ela está a nos dar. O Padre Lívio diz: Maria, mas às vezes tem aparições que podem durar 1 ou 2 horas, certo? A vidente Maria diz: sim, é verdade. Uma vez eu estava numa comunidade a fazer umas jornadas de oração intensa. E quando a Virgem apareceu, disse-me que queria rezar por cada um dos membros daquela comunidade. Foi maravilhoso. Em primeiro lugar, porque naquela comunidade havia oração contínua e adoração toda noite. Ao estar fora de Medjugorje era melhor para mim, porque na povoação estávamos sempre com tantos peregrinos que às vezes nem sabíamos quem éramos com o cansaço que sentíamos. Durante o dia, os peregrinos vinham às nossas casas e durante a noite ou de madrugada costumávamos rezar, ficando com apenas 3 ou 4 horas para dormir. É verdade que ficávamos exaustos, mas de vez em quando havia alguma comunidade que nos convidava e naquela ocasião, quando eu estava nessa comunidade,
E foi um momento muito especial com a Virgem Maria. Ela rezou conosco e por nós durante um longo tempo. Verdadeiramente foi um tempo de grande graça para mim pela sua presença, mas sobretudo para a comunidade a quem dirigiu mensagens e por quem rezou. Foi muito bonito, porque via que a Virgem rezava. Embora os consagrados e sacerdotes não soubessem quando a Virgem rezava por cada um deles, as pessoas aproximavam-se e eu dizia: agora pode ir, quando a Virgem terminava. A Virgem rezou em aramaico, e eu não entendi o que ela dizia, porque perguntei-lhe e disse que era a sua língua materna, diz Nossa Senhora. Então o Padre Lívio diz: Maria, continuando com este tópico, acho que houve momentos em que a Virgem não apareceu. Lembro-me que, durante uma semana inteira, a Virgem não te apareceu e isso causou muita tristeza, certo? A vidente Maria diz: sim, houve um período em que a Virgem pediu-nos sacrifícios. Para a vidente Visca, muito mais, mas também para os outros. Eram para nós momentos de grande penitência e meditação pela graça que era esse tempo com a Virgem Maria, pela graça que Deus nos deu sem que a merecêssemos. Ainda hoje, dos 6, somos 3 os que continuam a receber esta grande graça todos os dias, diz a vidente Maria. O Ivan, que está na América, eu que estou na Itália e Medjugorje a vidente Visca, né? Ou na Croácia, como melhor dizer, devido à terapia que recebe pela doença da coluna, que a vidente Visca sofre, o que leva a passar lá mesmo meses. Por isso podemos dizer que somos um povo privilegiado. Uma vez fui com meu irmão à Alemanha, onde fiquei algum tempo. Também fui à Escócia com o padre Slávico e onde ficamos numa comunidade. Em cada local houve uma grande alegria e muitas vezes a Virgem rezava pela comunidade, por qualquer pessoa em particular daquela comunidade ou por alguém perto. E isso foi sempre uma grande graça, diz a vidente Maria. Lembro-me uma vez que fui a Ibiza com o padre Paolo, onde ele é bispo. Também, seguindo o conselho do Papa João Paulo II, fomos à Rússia para refazer o ato de consagração. Lá vivemos momentos que podem parecer humanamente absurdos, mas através da fé foram momentos de grande graça. Recordemos que durante 70 anos muitas igrejas estiveram fechadas e nessa ocasião reabriram. Eu fui a que levava a imagem da Virgem nos braços ao entrar nas igrejas. Se soubesses, Padre Lívio, o que aquilo significava para mim, senti tal ternura e excitação naqueles dias. Foram 2 semanas de viagem. Saímos de Viena para Moscovo de carro e fomos de paróquia em paróquia vendo coisas incríveis. A Virgem dissera-nos que, para reconhecer todos os homens como irmãos, um dia tive uma ótima experiência na Ucrânia. Na época ainda fazia parte da Rússia. Havia 2 igrejas, uma católica e a outra ortodoxa, pegada uma com a outra. Haviam muitas pessoas que vieram para a aparição e também pela presença do bispo de Roma, diz a vidente Maria. Haviam muitos padres, mas a igreja era muito pequena. E haviam muitos doentes e idosos. Não importava se os jovens estavam sentados fora da igreja no pátio. No instante, tiraram todos os bancos da igreja católica e da ortodoxa, removeram uma rede que separava as 2 igrejas e ali houve uma unidade de cristãos, diz a vidente Maria. Nesse momento, senti uma imensa alegria no meu coração por ver o povo de Deus unido na oração com a Virgem. Fizeram-se batismos, primeiras comunhões, confirmações e casamentos naquele dia. Estivemos das 7 da manhã até as 9 da noite. Sentíamos-nos exaustos, mas felicíssimos. Igrejas que reluziam recém-pintadas de novo, depois de terem servido como armazéns de fertilizantes químicos e famílias que trouxeram de volta para os seus altares, com lágrimas nos olhos, esculturas de santos como Santa Ana, Santo Antônio, etc. Tinham ficado nas suas casas durante 70 anos. O Padre Lívio pergunta: Maria, voltando à mensagem de hoje. Estamos em plena quaresma e, portanto, o caminho da Páscoa. Estou impressionado que a Virgem nos fale 3 vezes seguidas sobre a natureza. Em janeiro falamos sobre a semente da fé e da esperança, que devemos fazer crescer com o calor dos nossos corações. Em fevereiro, a Virgem também falou da natureza,
dizendo que nós também nascemos para uma vida nova no amor de Deus. Este mês, a Virgem também fala da natureza que se renova, dizendo que a natureza luta pela vida e não pela morte. Esta referência à Páscoa é obviamente a nossa vida espiritual que deve sair do pecado mortal com a morte e encontrar uma vida nova, a vida na graça. A vidente Maria diz: exatamente. A melhor coisa que eu vejo nesta mensagem é que a Virgem dá-nos coragem dizendo que devemos lutar como faz a semente para sair do chão. Devemos lutar para sair desse confinamento de fé. Lembro-me quando havia comunismo, de se dizer que a fé devia ser coisa privada, familiar. Por outro lado, hoje não é assim. Eu não tenho que dizer que todos devem ir à igreja, mas por que não? Se eu puder agir livremente com a felicidade de demonstrar a experiência que fiz de Deus. Agora, na primavera, começam as reuniões de oração. Todas as reuniões organizadas em Medjugorje, também os chamados Family Day. Tudo isso ajuda-nos a renovarmos, a fortalecer a nossa fé, e há muitos cristãos também no mundo que dão as suas vidas pela fé, enquanto aqui na Europa parece-me que nos tornamos indiferentes. Sim, eles morrem, mas estão longe e aqui pensamos que não incomodamos ninguém e estamos tranquilos. Em vez disso, devemos ir com a ideia do que a Virgem nos diz hoje, quer dizer, ir com um coração aberto, como São Francisco, vendo o próximo como um irmão. Tal era o amor que São Francisco sentia por Deus, que queria que todos que se aproximassem dele e da Virgem, nós também com a nossa vida, com o nosso exemplo e nosso testemunho, podemos fazer isso. E para finalizar, o Padre Lívio pergunta: a frase que a Virgem diz é muito forte: vós estáis vazios e não tendes alegria porque não tendes Deus. A vidente Maria diz: certo, tantas vezes a Virgem disse que sem Deus não temos futuro, diz a vidente. O que o homem pode nos dar? Nada, afirma a vidente. O homem, apesar das suas diferentes criações, não tem essa criatividade. Hoje em dia, o homem deixa-se influenciar pelos meios de comunicação e torna-se como um carneiro. Basta apanhar um comboio e ver que estão todos por sua conta a usar um computador ou um telefone sem nenhum contato humano. A Virgem pede que nos renovemos para uma nova vida, para uma vida de conversão. Lembro-me que, nos primeiros anos, as pessoas que vinham a Medjugorje não ficavam indiferentes, diz a vidente Maria. Voltavam às suas casas, envolviam os outros explicando como a Virgem aparecia, como passava a noite toda no topo da colina, dizendo-lhes como era bonito e convidando-os a ir com eles para que também pudessem ter essa mesma experiência. Quando se tem a experiência de Deus e da Virgem, a experiência de oração, sente-se mais e mais necessidade disso. É como se a nossa alma e o nosso corpo não encontrassem a paz sem Deus. Nós devemos aproximar-nos de Deus e vê-lo em tudo. Nossa Senhora diz-nos esta tarde que devemos procurar Deus na natureza, porque aí podemos lutar, amar, crescer. Na primavera, quantas variedades de cor verde podemos distinguir. Parece um paraíso na terra, diz a vidente Maria. E a vidente finaliza: com todo o meu coração, eu também ouço a Rádio Maria com alegria e agradeço a Deus que nos tenha dado esta grande família. É uma graça muito grande, não só para a Itália, mas para muitos países, sendo assim as mãos abertas de Maria. Padre Lívio, obrigado novamente, Maria. Que linda mensagem, né, gente? Olha, é impressionante, né, como a gente sente, né, que os videntes de Medjugorje, eles têm o Espírito Santo dentro deles, né, porque são palavras tão graciosas, né, palavras de bondade, palavras, né, que confortam o nosso coração, palavras tão lindas. Como é que a vidente, né, uma pessoa normal como nós, né, fala tantas palavras bonitas? Porque ela vive essa experiência com Nossa Senhora, verdadeiramente. Daí quem se encontra com Deus, quem se encontra com Nossa Senhora, só tem coisas boas, meus irmãos e irmãs, no coração. Não existe mais nada além disso. Não é só bondade, caridade, humildade, misericórdia, mansidão, né? Ajudar os outros,
a encontrar a paz, chamar as pessoas, nossos irmãos, convidá-los, né? Sei lá, convida teu irmão, tua irmã, teu vizinho para rezar o terço, rezar em comunidade, vivermos como irmãos. Como é bom, minha gente, nós termos esse contato social, né? Termos amigos na fé, né? Mas hoje, sabe o que eu vejo hoje, meus irmãos? Que as pessoas hoje na igreja estão muito indiferentes, né? Estão muito artificiais, que as pessoas entram na igreja e saem como entraram, né? É uma coisa assim automática, parece que elas não se transformam, né? Não sei se vocês têm essa mesma concepção, essa mesma visão panorâmica das coisas, mas eu já tenho observado isso, né? As pessoas olham para você assim, acham que você é qualquer, sei lá, uma pedra, né? E olha assim e sai, trata você com uma forma diferente, uma indiferença muito grande, que às vezes a gente até se machuca, né? Mas isso é causado, né, por conta do quê? Da concupiscência. Todos nós somos concupiscentes, todos nós estamos inclinados para o mal, mas temos que lutar para o bem. E é isso que Nossa Senhora em Medjugorje já está há mais de 40 anos nos convidando, para uma vida de conversão total, uma vida de graça, uma vida com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, né? Eu não vou prolongar muito esse vídeo. Compartilhe se você gostou desse vídeo. Curta, comente, né? Que mensagem maravilhosa. Estou super emocionado poder trazer essa mensagem de Nossa Senhora para vocês. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja e te ilumine. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.